Fala galera, aqui é o Diego Ferreira. Tô voltando aí com mais uma videoaula sobre PDO no PHP. E hoje eu vou estar começando uma série de aula mostrando as funções básicas do PHP usando o PDO. As funções básicas seriam Insert, Update e Delete. Hoje eu vou estar mostrando como fazer o Insert. E na próxima aula eu vou estar mostrando como fazer a listagem dos resultados da tabela e o update. E depois, se der tempo, nessa mesma aula eu mostro o delete. Mas eu acho que não vai dar tempo, vai ficar para uma próxima aula também. Aí vai ficar uma série de 3 aulas aí mostrando as funções básicas do PHP usando o PDO. Aqui eu fiz um CSS bem básico para o nosso formulário de insert. E não tem necessidade de fazer, vocês podem só criar um formulário com um campo input, uma text area e um botão com name de cadastrar e valor e cadastro, a text area com name de conteúdo e o input com name de título. Aí vocês dão pause aí, ou então copiem, então criem mesmo, que vai contar mesmo é só o name deles e o valor, né? Enfim, aí vocês montem o formulário certinho e já prosseguem com a videoaula. Aqui o código já está pronto, já está fazendo insert. Eu fiz um código bem simples para estar fazendo insert usando o PDO. Vocês podem ver aí, é bem simples. Aqui em cima também, abaixo da função que a gente faz a conexão, também tem isso aí. A gente precisa da conexão da aula passada para estar fazendo insert. Então quem não viu como fazer a conexão com o banco de dados usando o PDO, eu vou deixar o link da videoaula na descrição. E no site do Tons Master tem, no site do Lucas Silva. Enfim, eu fiz aqui uma função a mais que eu não mostrei na videoaula passada, que é uma função para a gente estar exibindo aviso. Eu já vou falar para ela mais para frente na videoaula agora. Eu vou excluir ela aqui. Vou excluir também a função que faz o cadastro para começar a fazer de novo. Digitar tudo do zero para vocês ir pegando certinho. Então, coloquei aqui o TinyMC, não tem necessidade também. Vou deixar os arquivos para download aí, quem quiser usar. Aí vai o TinyMC junto. Aqui no banco de dados que a gente vai estar fazendo insert, eu estou usando o banco de dados aula, que eu usei para fazer a conexão semana passada. Na aula passada, né, desculpa. E na tabela notícias eu criei 3 campos: ID, nome de ID, tipo int, valor 11. Um outro campo com o nome de título, varchar com valor 200 e um conteúdo do tipo text sem valor em branco, tá? Essa é a tabelinha que a gente vai estar usando. E a tabela, lógico, o nome de notícias, mas eu acho que eu mostrei na videoaula que fazia conexão a tabela notícias, eu acho que eu criei nela. Enfim, é bem simples a tabela. Vamos começar aqui então a aula. Vou começar então o script para estar fazendo um insert. Lembrando de novo que a gente precisa da conexão, que eu vou estar setando a variável conecta para fazer o insert. Então, quem não fez, quem não seguiu, ou então copiem agora também. Enfim, vamos lá. Acima do formulário, vamos abrir uma tag PHP e vamos falar que se if abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chaves, se iSet, o meu post, cadastrar esse meu post cadastrar for igual a cadastro, que é o valor e o name cadastrado, o botão que vai acionar a função, e o valor dele cadastro. Se esse post for igual a valor de cadastro, aí eu vou estar executando realmente o script para estar fazendo o insert. Então, vamos lá. Agora vamos recuperar o conteúdo de título e de conteúdo aqui da text area. Eu vou falar que a variável título vai ser igual a post, mesma coisa de cima ali, só que agora com o name de título, né? O name aqui de título. A gente vai recuperar o valor de valor aqui para o post, e variável conteúdo é igual ao meu post conteúdo, text area, né? Que está com o name de conteúdo. Pronto. Agora a gente vai abrir aqui um try, abre chave, fecha chave, catch, abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chave.
Aqui dentro do catch vamos colocar já PDO exception, operei, variável erro, e vamos dar um eixo na variável erro que vai setar a função getMessage do PDO, que vai pegar a mensagem se houver erro. Beleza. Então agora a gente vai falar aqui que variável cadastrar vai ser igual a variável conecta. Eu vou setar a função prepare do PDO e vou falar que essa função vai fazer o seguinte: inserir, insert em notícias set. Eu vou usar o set, tá? Quem quiser pode usar o value aí, tanto faz. Set título igual a ponto de interrogação, vírgula, conteúdo igual a ponto de interrogação. Por que usar ponto de interrogação aqui? Além de evitar o SQL injection, a gente passa por parâmetro. Agora eu vou mostrar a função bin de param. A gente vai passar os conteúdos de título e conteúdo usando o bin de param. Eu vou falar aqui que variável cadastrar vai setar seta bin de param, abre parênteses, fecha parênteses, ponto vírgula no final. Eu vou falar que o campo 1 vai receber o valor da variável título, vírgula PDO, dois pontos, param, underline, str. Mesma coisa para o conteúdo. Cadastrar vai setar bin de param, 2, vírgula, variável conteúdo, vírgula, PDO, dois pontos, param, underline, str. E agora a gente vai dar um execute aqui. Cadastrar vai setar a função execute. Beleza. Com isso aqui a gente já vai fazer o cadastro já. Vamos testar aqui. Atualizar, né? Ver se faltou algum erro. Beleza. Título teste. Este é o conteúdo de teste. Não voltou nada, provavelmente cadastrou. Vamos verificar. Beleza, lá. Teste, este é o conteúdo de teste. Outra coisa também. A gente, bom, pelo menos eu no caso trabalho com meta em UTF-8. Aqui em cima, metas UTF-8. E a página também eu sempre deixo em codificação em UTF-8 sem bom. Por quê? Na hora que ele cadastrar no banco de dados, ele vai cadastrar assim. Mas se você manter todos os arquivos do site em UTF-8, quando você fizer o cadastro pelos seus scripts, ele vai sair com codificação de texto normal, com acento, tudo certinho. Enfim, tá beleza aqui, tá fazendo insert. Só que o que acontece agora? A gente tá cadastrando e ficando mudo, né? Não tá voltando mensagem nenhuma. O que a gente vai fazer para mandar a mensagem usando o parâmetro catch, né? E passando para variável erro, usando todo esse parâmetro do catch aqui, do try e do catch. Porque senão a gente vai ter usado ele à toa. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em cima, abaixo da função que faz a conexão com o banco de dados, e vamos criar uma function chamada de aviso. Abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Eu vou passar para ela a variável objeto e vou falar aqui dentro que throl vai ser igual a new, throl new PDO exception. E aqui dentro, abre parênteses, fecha parênteses, ponto vírgula no final, abre aspas duplas, fecha aspas duplas dentro do parênteses, variável objeto. Beleza, com isso aqui a gente só precisa criar a classe PDO exception do PDO para passar o erro uma vez, e a gente passa o parâmetro objeto dinamicamente, né, pela function. Até aí tudo bem. Agora a gente vem aqui embaixo e vamos falar que a função aviso que a gente acabou de criar vai ter o seguinte valor: cadastrado com sucesso. Quando a gente fizer o cadastro aqui, ele já vai voltar a mensagem falando que foi cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso. E também já vai aparecer aqui no banco de dados. Aí, beleza. Só que daí assim ainda está muito básico. Vamos explorar mais a função de erro. Vamos colocar aqui dentro do try
que se abre parênteses, fecha parênteses, 2 pontos no final, agora não é ponto vírgula, tá 2 pontos. Eu gosto de estar modificando os if e else dentro das funções. Eu não uso sempre chave toda hora. Você pode usar chave, não tem problema, mas aqui eu vou usar ponto. 2 pontos na verdade. E vou fazer o seguinte, que se empty variável título, se não tiver conteúdo na variável título, a gente vai dar um aviso, coloque o título. Isso aqui se chama tratamento de erros. É sempre bom a gente estar fazendo, que daí se o usuário não colocar um título no formulário, ou então algo que você queira que ele coloque, algo que seja necessário, aí você coloca essa função para estar fazendo a verificação. Se empty variável título, 2 pontos, else, 2 pontos de novo, e end if aqui embaixo, end if. Vamos deixar o código bem bonitinho, pronto. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? A gente informou que se não tiver conteúdo na variável título, ele vai voltar aqui, coloca um título. Aí, caso tenha conteúdo na variável título, a gente usa o else e ele vai fazer a função de cadastrar. Vamos testar aqui então para ver. Se não tiver conteúdo aqui no campo título, na hora que eu clicar em cadastro, ele vai voltar o erro, coloque um título. Caso tenha, teste. No meu teste, beleza. Cadastro. Cadastrado com sucesso. Aí, beleza. Vamos apagar aqui então. E vamos voltar aqui um pouquinho. Então, se a gente não tivesse a função, essa function aviso, a gente ia ter que criar toda hora esse throw aqui, throw new PDO exception, e colocar o texto aqui dentro que a gente ia querer voltar o erro. O que acontece? A gente passa o erro, o conteúdo do erro aqui pelo parâmetro objeto, e a function recebe pelo parâmetro objeto, e a gente setando uma vez só aqui, a gente dá o eixo pelo PDO exception, que é o que trata os erros no PDO. Podia ser só exception aqui, também não tem problema, pode ser outro nome, mas é legal manter esse padrão. E aqui a gente dá o eixo na minha variável erro get message, e assim a gente volta o erro se houver algum erro gráfico. E é bom também que se houver algum erro de sintaxe aqui, ele exibe também. Se tiver algum erro de sintaxe. Não exibiu aqui, meu PHP está desativado no Apache os erros. Se tivesse algum erro de sintaxe, assim como na da conexão, quando a gente coloca aqui no banco de dados, o cat faz esse tratamento todo aí. Essa que é a mesma coisa do or die error no PHP comum, né? Bom, essa aula aí foi isso aí. Insert. Eu não vou fazer agora a listagem e o update, senão vai ficar uma aula muito grande. E é isso aí. Aí se alguém tiver alguma dúvida aí, algum conselho das minhas videoaulas, deixe nos comentários aí. E aguardem até a próxima videoaula aí sobre a listagem dos arquivos da tabela notícias e o update, e numa outra próxima aula o delete. É isso aí. Abraços para todos aí, boa sorte com os projetos. Até mais.